Bora lá. 26 dias e contando. Leitura do artigo. Professores em sala de aula e necessidades diárias de atividade física dos alunos. Um estudo sobre o desenvolvimento das capacidades através de práticas tradicionais. Jogos indígenas. Este artigo investigou a promoção da atividade física diária para alunos do ensino fundamental por professores de sala de aula regulares. Foram exploradas as práticas existentes dos professores e suas percepções sobre as barreiras para a promoção da atividade física diária com seus alunos. As investigações iniciais revelaram a necessidade de capacitar os professores de sala de aula para que pudessem proporcionar experiências eficazes, divertidas e inclusivas para os seus alunos. Ao analisar a natureza divertida e inclusiva dos jogos tradicionais indígenas, postulou-se que os jogos tradicionais indígenas podem auxiliar os professores a superar as barreiras percebidas e, assim, contribuir positivamente para a saúde e o bem-estar dos alunos. O estudo empregou uma metodologia mista de pesquisa quase experimental. Um programa de intervenção para professores foi criado, incorporando os jogos tradicionais indígenas e proporcionando um meio eficaz para examinar o impacto da prática dos jogos tradicionais indígenas na capacidade dos professores de promover a atividade física diária. 11 professores de 5 escolas do ensino fundamental participaram do programa de intervenção. O questionário aplicado aos professores utilizaram uma escala Likert de 5 pontos para mensurar o clima e os relacionamentos em sala de aula, bem como a percepção dos professores sobre a capacidade, percepções e atitudes em relação ao prazer e à participação dos alunos no programa. Estatísticas descritivas foram utilizadas para compor os dados pré e pós-testes dos questionários aplicados aos professores, a fim de identificar quaisquer mudanças específicas ao longo do tempo em cada variável. Entrevista pré e pós foram realizadas com os professores e o software NVIDIA foi utilizado para analisar os dados qualitativos, permitindo a apresentação tanto da frequência, que reforça a força do tema, nuvens de tag, quanto as evidências ilustrativas, citações que o sustentam. O estudo constatou que auxiliou os professores a promover a prática regular da atividade física diária em seus alunos. De modo geral, professores consideraram que o programa de intervenção um investimento de tempo valioso e todos demonstraram interesse em continuá-lo após a conclusão do estudo de 12 meses. Os professores desenvolveram maneiras sustentáveis e de dar continuidade ao programa e, inclusive, tornaram-se defensores do mesmo em suas respectivas comunidades escolares. Os resultados desse estudo sugerem a necessidade de oferecer desenvolvimento profissional em atividade física para professores por meio do programa e engajá-los em uma variedade de programas estratégicos cooperativos, inclusivos e culturalmente sensíveis, ao fim de alcançar resultados de aprendizagem bem-sucedidos e sustentáveis para os alunos. Introdução. A importância de investigar maneiras de aumentar a atividade física e a saúde e o bem-estar das crianças torna-se evidente através das conclusões da Organização Mundial de Saúde sobre crianças e atividade física. Globalmente, em 2010, estima-se que o número de crianças com sobrepeso com menos de 5 anos de idade seja superior a 42 milhões, mais do que o dobro dos 20 milhões estimados em 2005. A obesidade infantil é um dos desafios de saúde pública mais graves do século XXI. Uma das causas fundamentais do aumento dos níveis de obesidade infantil é a tendência de diminuição dos níveis de atividade física. Organização Mundial de Saúde. As escolas foram incentivadas a liderar a luta contra a epidemia de obesidade que ameaça a saúde das crianças do nosso país. Muitas iniciativas governamentais foram desenvolvidas no âmbito escolar para
promover a promoção da obesidade. A participação em atividade física é um tema importante. A iniciativa Smart Moves de Queensland, o programa Health Kids, Eat Well, Get Active, em Nova Gales do Sul, e o Physical Active Innovation Challenge, do governo de Vitória, e a campanha nacional australiana Go 4 and 5. São exemplos dos esforços dos governos estaduais e federal da Austrália para promover a atividade física. Grande ênfase tem sido dada a professores, associações esportivas e grupos comunitários por meio desses programas, para que ofereçam atividade física para crianças tanto dentro quanto fora das escolas. A justificativa atual para a educação física e saúde no currículo australiano demonstra ainda mais a importância da atividade física no crescimento e desenvolvimento das crianças, afirmando que o movimento é um meio poderoso de aprendizagem por meio do qual os alunos podem adquirir, praticar e aprimorar habilidades pessoais, comportamentais, sociais e cognitivas. Currículo australiano de educação física. A educação física e saúde é um elemento central no currículo nacional australiano. Espera-se que os professores de sala de aula em toda a Austrália ensinem educação física e saúde aos alunos de forma que promova indivíduos confiantes. No entanto, alguns estudos descobriram que a educação física e saúde é uma fonte de estresse crônico na autoestima das crianças. Esses estudos identificam a necessidade de mais pesquisas sobre como proporcionar uma variedade de experiências positivas para as crianças em educação física e saúde, a fim de aumentar seus níveis de participação, habilidade e prazer. O documento SHAPE sobre a educação física e saúde, ACARA 2012A, concentra-se na inclusão e na maximização da participação em atividades físicas. A pesquisa relatada neste artigo deriva de um estudo de intervenção muito mais amplo realizado em escolas primárias que utilizou o programa para apoiar professores na obtenção de resultados específicos para os alunos relacionados à atividade física, incorporando perspectivas indígenas em todo o currículo, aprimorando a consciência cultural, promovendo o trabalho em equipe e a cooperação e gerando autoconfiança nos alunos em relação à atividade física. O programa de intervenção para professores, desenvolvido para esse estudo mais amplo, também considerou as políticas governamentais sobre saúde, atividade física, conhecimentos indígenas e reconciliação, juntamente com o desenvolvimento de habilidades motoras fundamentais e a facilitação da aprendizagem cooperativa em sala de aula. Ao contrário de outros estudos em que o TIG foi realizado nas escolas como um evento isolado para apresentar o TIG. Esse programa envolveu a facilitação diária do TIG dentro do currículo e contexto escolar para resultados relacionados ao bem-estar dos alunos. Esse artigo centra-se nos professores de ensino fundamental envolvidos nos estudos e em como eles implementam atividades físicas diárias com seus alunos. O programa de intervenção forneceu aos professores o conhecimento e as habilidades necessárias para facilitar atividades físicas de qualidade que promovam a participação e a inclusão, maximizando assim a oportunidade para que todas as crianças da turma tenham sucesso e desfrutem da participação em atividades físicas, uma vez que o jogo da velha promove a inclusão e a cooperação. Teorizou-se que jogar jogo da velha pode melhorar a participação das crianças em atividades físicas por meio da promoção da inclusão. E práticas cooperativas, então, pode auxiliar os professores a atingir os objetivos de aprendizagem dos alunos previstos no Currículo Nacional da Austrália em relação à atividade física. Contexto e revisão da literatura. Desde a época dos antigos gregos, os estudiosos têm reconhecido a inter-relação entre uma mente e um corpo saudáveis. É a oportunidade de interação social proporcionada pelos eventos esportivos. A participação regular em atividades físicas beneficia os domínios psicomotor, cognitivo, afetivo e comportamental do nosso ser, impactando, portanto, o nosso bem-estar geral. Além desses estudos, há uma revisão acadêmica realizada por Bailey, Amor, Kirk, Jess, Pickford, Stanford e Beira,
encontrou benefício semelhante nesses 4 domínios associados à participação regular em atividades físicas. Logicamente, conclui-se que a educação física nas escolas é importante para o bem-estar das nossas crianças e, consequentemente, justifica as iniciativas governamentais. Promover uma boa nutrição e exercícios físicos regulares exige mais dos nossos professores para garantir os benefícios à saúde dos alunos. As políticas, iniciativas governamentais estaduais e locais destinadas a aumentar os níveis de atividade física das crianças em idade escolar concentram-se em diversas áreas-chave comuns, nomeadamente 1. Tempo necessário para a atividade física diária. 2. Melhorar acesso a recursos para a atividade física. 3. Maior capacidade de oferecer atividade física, oferta de desenvolvimento profissional em atividade física, criação de parcerias comunitárias para promover a atividade física e responsabilização das escolas pela atividade física. A responsabilidade pela implementação do programa Smart Moves, Departamento de Educação, Treinamento e Arte do Governo de Queensland, Planejamento do Governo Local, Esporte e Recreação 2006. Nas escolas de Queensland era dos diretores escolares, que deveriam desenvolver um plano de ação e apresentar um relatório anual demonstrando como a escola estava implementando a política. Essas escolas primárias enfrentavam diversos problemas devido à falta de conhecimento especializado, recursos e instalações para apoiar a atividade física diária dos alunos. A falta de conhecimento especializado dos professores em como facilitar a atividade física também foi identificada em um estudo australiano de Beg Bright Harper como um dos principais fatores que contribuem para o sobrepeso e a obesidade infantil. Outro estudo realizado por Hans, Parker e Larkin, na Austrália Ocidental, identificou a atitude e a personalidade do professor de educação física como uma grande influência na participação regular dos alunos em atividades físicas. Ou seja, se o professor fosse entusiasmado e tornasse a aula divertida, os alunos tinham maior probabilidade de gostar da atividade física. Esses e outros estudos corroboraram a teoria de que a criança e jovens participam com mais frequência e de forma mais espontânea em esportes quando o treinador enfatiza o domínio das habilidades em vez da vitória ou derrota. Essa abordagem proporciona experiências positivas às crianças e incentiva a participação contínua em esportes e jogos. Esses estudos refletem o papel crucial do professor na criação de um clima motivacional positivo, a fim de aproveitar a motivação dos alunos e aumentar sua participação em atividades físicas. Como a TIG enfatiza o domínio da tarefa em vez da vitória e da competição, ela pode proporcionar maiores oportunidades para que os indivíduos alcancem o sucesso e, assim, proporcionar experiências positivas para o aluno. O prazer obtido com essas experiências positivas pode aumentar a motivação, promover a diversão e incentivar a participação dos alunos em atividades físicas. O objetivo original dos Jogos Indígenas era desenvolver a competência em habilidades físicas dentro da tribo para que todos se tornassem caçadores e coletores habilidosos. A sobrevivência de cada tribo indígena dependia diretamente da capacidade de todos os seus membros serem hábeis na coleta de alimentos e recursos. Por exemplo, se um membro da tribo fosse um caçador excepcional com o bumerangue, era seu dever ensinar os outros a serem tão bons quanto ele. Dessa forma, se algo lhe acontecesse, isso não colocaria em risco a sobrevivência da tribo, já que outros continuariam a caçar, o que garantiria a sua continuidade. A capacidade de compartilhar habilidades e ajudar uns aos outros a melhorar era crucial para a sobrevivência das tribos. Portanto, os jogos que desenvolveram para aprimorar suas habilidades físicas refletiam comunicação, apoio e cooperação para alcançar um objetivo comum.
Essa abordagem cooperativa e colaborativa, em vez de competitiva das atividades físicas, foi identificada pelo pesquisador como uma possível técnica pedagógica para aumentar o envolvimento dos alunos em atividades físicas nas escolas regulares. Um programa de intervenção docente que incorpora o recurso Lunga TIG Edwards 2008 e o Programa de Desenvolvimento Profissional Contínuo para Professores teve como objetivo facilitar a mudança no nível de conhecimento e experiência dos docentes para incorporar a atividade física regular por meio do TIG, Treinamento Integrado de Atividade. O programa de intervenção foi concebido para apoiar os professores em sala de aula na implementação do TIG diariamente. O programa teve início por professores em sala de aula e as necessidades diárias de atividade física dos alunos. Um estudo sobre o desenvolvimento de capacidades através das práticas tradicionais, jogos indígenas, TIG. Foram ofertados diversos workshops de desenvolvimento profissional para apresentar aos professores os jogos individuais da coleção Lunga, as sessões de desenvolvimento profissional para professores dentro da intervenção foram conduzidos com o mesmo foco em comunicação, apoio e cooperação, onde o espírito e a intenção dos jogos eram orientados para tarefas, exigindo que os membros da equipe trabalhassem juntos para alcançar o sucesso. As sessões do departamento pessoal ocorreram em fases ao longo de 6 meses do estudo e são demonstradas pictoricamente na figura 1. A sessão inicial de desenvolvimento profissional para todo o grupo, os professores foram apresentados aos jogos tradicionais indígenas e refletiam historicamente sobre o contexto e o propósito dos jogos. Os professores jogaram os jogos e identificaram estratégias seguras e inclusivas que poderiam usar para apresentar os jogos tradicionais indígenas aos seus alunos. Os professores trabalharam em grupos para ensinar os jogos tradicionais indígenas aos seus colegas e, ao fazer isso, adquirir experiência prática na aplicação dos jogos indígenas tradicionais a outras pessoas. Um mês após o início do programa de intervenção, foram realizados workshops de desenvolvimento profissional em grupo para reforçar a aplicação dos jogos indígenas tradicionais em cada escola. Isso incluiu o aprimoramento de estratégias de ensino e práticas inclusivas, além da experiência prática com outros jogos. Após essa fase, o desenvolvimento profissional foi oferecido por meio da assistência individualizada na aplicação dos jogos tradicionais indígenas em contextos específicos de sala de aula, com o objetivo de informar, apoiar os professores envolvidos no grupo piloto da intervenção, garantindo a consciência e confiabilidade do programa. Os workshops para todo o grupo e para cada escola individualmente também permitiu que os professores criassem redes de contato e promoveram o conceito de colaboração dentro e entre escolas. Estabeleceram um senso de cooperação e domínio de habilidades durante a participação dos jogos tradicionais indígenas em oposição aos jogos competitivos que frequentemente criam vencedores e perdedores. Um ambiente de equipe mais acolhedor foi gerado. Por esse motivo, o programa de intervenção para professores dos jogos tradicionais indígenas foi direcionado para o domínio da tarefa de diversão, inclusão e cooperação, com o objetivo final de aumentar a participação dos alunos em atividades físicas. Os detalhes específicos dos jogos tradicionais indígenas individuais podem ser encontrados no recurso Lunga Edwards 2008. Metodologia. A pesquisa foi realizada entre 7 escolas primárias na costa central de Queensland, na Austrália, em torno de professores de sala de aula e a necessidade diária de atividade física dos alunos em um estudo sobre desenvolvimento de capacidades por meio de práticas tradicionais dos jogos indígenas. A estratégia geral empregada nesse estudo foi localizar a pesquisa em escolas próximas, fácil acesso para o pesquisador. Os professores participantes envolvidos nesse estudo, na fase pré-intervenção, consistiram em 20 professores do 5º ano de 7 escolas. 20 professores os 20 professores da pré-intervenção eram compostos por
9 escolas do grupo teste e 11 escolas do grupo controle. Os dados da pré-intervenção foram usados para reduzir estatisticamente os itens da pesquisa. Os dados demográficos coletados, questionários dos professores indicam que a maioria dos professores do estudo eram do sexo feminino. Aproximadamente 70% dos professores participantes tinham mais de 40 anos de idade e mais da metade lecionava há mais de 15 anos. Após a intervenção, havia 7 professores do 5º ano em 5 escolas participantes do projeto, dos quais 57% eram mulheres. Os professores das escolas participantes do projeto piloto que responderam o questionário de pré-intervenção deixaram suas respectivas escolas antes da conclusão da intervenção. Portanto, apenas 7 professores, em vez de 9, responderam ao questionário pós-intervenção. 11 professores das escolas do grupo controle foram convidados a responder ao questionário pós-intervenção, mas devido a outros eventos ocorridos nessas escolas, não o concluíram. Tabela 1 apresenta dados demográficos coletados dos professores participantes do questionário. O estudo utilizou uma abordagem quase experimental de métodos mistos entre questionários e entrevistas com professores antes e depois da intervenção. Foram utilizados um conjunto com anotações anedóticas dos professores ao longo de toda a duração da intervenção, refletindo um uso múltiplo de instrumentos para coletar dados, medir construções semelhantes em múltiplos momentos sobrepostos demonstrados na triangulação de dados metodológicos. Os itens dos questionários eletrônicos aplicados aos professores antes e depois da intervenção foram elaborados para identificar a frequência, a duração e o tipo de participação em atividades físicas oferecidas aos alunos. Além disso, foram construídos itens para mensurar as percepções e atitudes dos professores em relação à atividade física, incluindo observação dos professores sobre o prazer e o encorajamento dos alunos, conhecimento dos professores sobre a confiança dos professores em facilitar a prática das atividades físicas, itens relacionados a atitudes como os professores se sentiam em relação ao ensino das atividades físicas, as dificuldades que possam ter enfrentado ou o apoio que possam ter recebido para facilitar a atividade de prática regular de atividades físicas com os alunos. O questionário para os professores utilizou formato de resposta em escala fechada e uma escala limite de 5 pontos. A escala fechada utilizou-se uma escala para identificar o tempo, o tipo e as barreiras. Selecionar a resposta apropriada, com as possibilidades de os respondentes detalharem os dados, caso desejassem. Os dados obtidos, tanto das respostas fechadas quanto das respostas em escala, foram analisados por meio da estatística descritiva, que envolveu o cálculo do número N e a representação dessa informação com uma porcentagem do grupo total. Comparações de porcentagens foram realizadas nos pré- e pós-testes para identificar quaisquer mudanças específicas ao longo do tempo para cada variável. O uso de estatística descritiva para a análise dos dados de pesquisa como professor foi considerado mais apropriado devido ao pequeno tamanho da amostra de participantes, N igual a 20. As entrevistas semi-estruturadas com os professores foram uma ferramenta útil de coleta de dados, pois permitiram que os professores escrevessem como a intervenção dos jogos tradicionais indígenas foi implementada em cada turma. O formato da entrevista permitiu ao entrevistador explorar as percepções e atitudes dos professores em relação à atividade física de seus alunos, além de possibilitar que os professores esclarecessem sua percepção sobre o envolvimento dos alunos nos jogos tradicionais indígenas. O que contribuiu para a riqueza e o detalhamento dos dados. As perguntas da entrevista foram que os professores escreveram e conduziram as sessões diárias de atividades físicas, como percebiam a relação dos alunos com as sessões e valorizavam essas questões. As anotações anedóticas permitiram ao pesquisador obter uma visão valiosa do que estava acontecendo na sala de aula em resposta ao programa dos jogos tradicionais indígenas de forma contínua, já que observações em primeira mão não eram possíveis. Os professores das escolas participaram do estudo piloto, foram solicitados a fazer anotações anedóticas ao final de cada semana, durante todo o período do estudo, para compartilhar nas entrevistas após o estudo. Essas anotações foram feitas em uma folha de resumo de uma página em que os professores entregaram ao pesquisador ao término do estudo.
As anotações da didática seguiram os 6 chapéus de pensamento de Edward de Bono. Utilizaram ícones para orientar professores na busca de informações, aspectos positivos e negativos, sentimentos, novas ideias e comentários gerais. Essa estratégia de avaliação permitiu que os professores refletissem de forma estruturada através das múltiplas perspectivas, de modo que pudessem destacar casos específicos que os jogos tradicionais indígenas afetou diretamente cada turno. O aluno específico, assim mesmo, que proporcionou mais profundidade para a análise e intervenção do programa. Todos os dados qualitativos coletados por meio de entrevistas e anotações anedóticas foram transcritos e importados para o software NV10, que é a série de 2012. A análise dos dados qualitativos baseou-se em uma abordagem iterativa, na qual temas específicos emergiram como resultados de construção contínua de significado e do direcionamento progressivo dos dados. Na codificação dos dados, uma sequência repetitiva de ações ocorreu na qual os dados foram lidos várias vezes e, em seguida, etiquetados com um código significativo. Por exemplo, quando o professor afirmou que os alunos se divertiam muito jogando jogos tradicionais, diz que iriam jogar o tempo todo. Isso foi etiquetado como palavra-chave. Diversão. Essa sequência foi executada várias vezes para todos os dados da entrevista. Essa palavra-chave foram então atribuídos a um grupo onde o contexto dos comentários se relacionava a um tema. No caso do exemplo acima, o tema denominado nó foi participação. Esse método de codificação dos dados e atribuição a um grupo é apoiado por Marden, R. Jacobs, Soren e Day. Utilizando o NVIP10, uma consulta de frequência de palavras foi usada para explorar quais palavras foram usadas em cada contexto de cada tema, nó. E os termos mais comuns dentro de cada nó foram identificados e classificados. As análises de frequência de palavras foram representadas visualmente na forma de nuvens TED, onde quanto maior o tamanho e negrito da fonte, mais frequentemente essas palavras foram usadas pelos professores. Por exemplo, a palavra aumentou, a escrita em negrito com o tamanho fonte 32, enquanto a palavra tímido teve tamanho da fonte 11 e não foi escrita em negrito. Isso demonstra o uso muito mais frequente da palavra aumentou nos dados qualitativos. A verificação e percepção foram realizadas por 8 palavras mais comuns, retomando aos dados brutos para garantir que o contexto original das declarações dos professores fosse mantido. Citações diretas não foram, então, usadas para demonstrar o contexto e a validade da análise. Resultados. Dados quantitativos. Como o grupo de controle não respondeu ao questionário final, a discussão a seguir se concentra nas mudanças ao longo do tempo para o grupo de professores participantes do estudo em realização da iniciativa dos jogos tradicionais que permitem aos professores em sala de aula regulares promover atividade física diária para os seus alunos do ensino fundamental. Com base em evidências estatísticas das pesquisas, encontrar tempo para realizar atividades em sala de aula foi a barreira mais comum para a oferta de atividades físicas regulares aos alunos, relatada pelos professores do grupo de estudo, tanto nas fases pré quanto pós-intervenção. Na fase pré, o currículo, conhecimentos e os equipamentos também foram considerados obstáculos comuns à implementação da atividade física regulares. Na pós-intervenção, esses fatores deixaram de ser considerados obstáculos e os resultados são apresentados na tabela 2 abaixo. Ao analisar os resultados dos questionários aplicados aos professores do grupo teste antes e depois da intervenção, não aparece ter havido alteração na percepção dos professores sobre a sua capacidade de encontrar tempo para realizar a atividade física com seus alunos. No entanto, o nível de satisfação dos professores do grupo teste que gostavam de adorar o programa de atividades físicas com seus alunos antes da intervenção foi de 58%, aumentando para 100% após a intervenção. A porcentagem de professores que relataram ter bastante ou muito conhecimento sobre atividades físicas aumentou significativamente de 14%
da intervenção para 57% após a intervenção. Além disso, 14% dos professores do grupo de teste relataram sentir-se confiantes ou muito confiantes para ensinar atividades físicas antes da intervenção. Esse percentual aumentou a 71% após a intervenção. Em resumo, embora os professores do grupo teste tenham relatado dedicar uma quantidade semelhante de tempo da aula à atividade física antes e depois da intervenção, houve aumentos significativos em seus níveis de satisfação, conhecimento e confiança em relação à promoção do ensino de atividades físicas com os seus alunos após o programa de intervenção. Tabela 3 apresenta os resultados. Dados qualitativos. Dados qualitativos indicaram que os alunos gostaram, adoraram as sessões das atividades físicas prestadas pelos jogos tradicionais de dias. Os professores relataram que os jogos tradicionais de dias ajudam seus alunos a cooperarem mais durante sessões de atividade física analisadas pelos professores sobre o impacto da atividade física dos alunos mais frequentes. Descreveram os jogos tradicionais como tendo tido impacto positivo no nível de participação dos alunos na atividade física. Análise da frequência das palavras nos dados qualitativos relacionados à atividade física demonstrou que os professores estavam confiantes de que o programa de intervenção dos jogos tradicionais indígenas ajudou a aumentar o envolvimento dos alunos em atividade física. Isso é demonstrado na número de palavras para uma atividade física, figura 2, declarações específicas feitas pelos professores durante a entrevista, por exemplo. Todos estavam envolvidos. Os alunos definitivamente brincaram com mais frequência, aumentou a quantidade de atividade física durante o horário escolar. Destacam a confiança dos professores de que a intervenção dos jogos tradicionais indígenas aumentou o envolvimento dos alunos em atividades físicas. Resumo dos resultados. O questionário de entrevista com os professores realizados antes e depois da intervenção forneceram dados quantitativos e demonstraram que os professores não percebiam mais o currículo, seu conhecimento e o uso de equipamentos como barreiras para cada oferta de atividade física diária aos seus alunos. Os resultados indicam que, após a intervenção, os professores relataram um aumento na atividade física durante as aulas, juntamente com um aumento no prazer, conhecimento e confiança dos professores em incorporar a atividade física diária em seus programas. Uma análise de frequência de palavras geradas a partir de uma atividade física repetiu que os professores estavam muito satisfeitos com a contribuição dos jogos tradicionais indígenas para o aumento dos níveis de atividade física dos alunos. Os professores relataram que os jogos tradicionais indígenas ajudam a aumentar seu nível de confiança para, consequentemente, aumentar o envolvimento dos alunos em atividades físicas. Implementando o currículo nacional, um tema central que emergiu durante as entrevistas com os professores foi a sustentabilidade dos jogos tradicionais indígenas. Ao final do período de intervenção, todos os professores das escolas participantes do projeto piloto discutiram maneiras pelas quais continuaria a facilitar os jogos tradicionais indígenas com seus alunos. Todos comentaram que as razões para continuar a praticar os jogos tradicionais indígenas com seus alunos, de fato, com outros alunos de todas as escolas. Era porque isso ajudava a realizar as atividades físicas, inclusive diárias, incorporar perspectivas indígenas e a ajudar os alunos a cooperarem mais uns com os outros. A falta de tempo foi apontada como uma grande barreira para os professores na implementação das atividades físicas, aprendizagem cooperativa e perspectivas indígenas em atividades diárias de sala de aula. No entanto, parece que, com o apoio oferecido aos professores no âmbito da intervenção, a forma de desenvolvimento profissional contínuo e do pacote de recursos dos jogos tradicionais indígenas, eles conseguiram encontrar tempo para facilitar os jogos tradicionais indígenas com seus alunos. Além disso, os professores das escolas participantes da intervenção planejaram continuar a facilitar os jogos tradicionais indígenas, introduzir os jogos tradicionais indígenas em outros anos escolares e integrar os jogos tradicionais indígenas em outras áreas-chave de aprendizagem. Ao término do programa de intervenção, os professores continuaram investindo tempo e energia na promoção dos jogos tradicionais indígenas em suas escolas, envolvendo alunos e outras séries e membros do corpo docente. Após participarem do programa, todos os professores
encontraram tempo para expandir os jogos tradicionais indígenas em suas comunidades escolares. O estudo de intervenção dos jogos tradicionais indígenas permitiu que os professores observassem em primeira mão os resultados positivos com o aumento da atividade física e o incentivo à aprendizagem cooperativa e a incorporação de perspectivas indígenas tiveram sobre os alunos. Ao testemunharem essas experiências de aprendizagem bem-sucedida, os professores deixaram de se concentrar nas barreiras e passaram a buscar maneiras de compartilhar os jogos tradicionais indígenas em suas comunidades escolares. Seu comprometimento após a intervenção indicou fortemente que os professores acreditavam que os jogos tradicionais indígenas proporcionavam oportunidades de aprendizagem valiosa que os auxiliavam a alcançar os principais objetivos do currículo nacional australiano. Os resultados desse estudo fornecem evidências conclusivas que o uso prolongado dos jogos tradicionais indígenas auxiliou os professores a atender os requisitos do currículo nacional australiano em relação à atividade física regular. No entanto, para alcançar os resultados, os jogos tradicionais indígenas devem ser jogados de acordo com a filosofia original dos jogos tradicionais indígenas, que se concentra na cooperação, inclusão, participação, diversão e, idealmente, diariamente. Os professores participantes desse estudo relataram dificuldades em atender aos requisitos do currículo nacional relacionados com a promoção da atividade física diária. Esses professores apontaram como principais obstáculos para alcançar esses objetivos as demandas de tempo do currículo, além da falta de conhecimento especializado nessas áreas. É pertinente que a instrução em grupo para professores de jogos tradicionais indígenas seja utilizada para integrar os requisitos do currículo nacional em uma experiência de aprendizagem mais gerenciável e eficiente em termos de tempo e agradável para tanto os alunos quanto para os professores. Discussão. Incentivar a atividade física regular. A educação física e saúde foi uma área de aprendizagem fundamental para o programa de intervenção dos jogos tradicionais indígenas. Os resultados demonstraram especificamente que os professores sentiram que o programa dos jogos tradicionais indígenas incentivou a realizar atividades físicas diárias e regulares com seus alunos. Os professores perceberam que os jogos tradicionais indígenas aumentou o envolvimento dos alunos. Atribuíram isso à diversão que os alunos tiveram ao jogar. As descobertas corroboram com a literatura e a influência recíproca de prazer e participação em atividades físicas. Os professores também apreciaram a atmosfera positiva criada pelos jogos tradicionais indígenas, o que, da mesma forma, os incentivou a realizar atividades físicas diárias mais regulares com seus alunos. O resultado do programa de intervenção para professores de jogos tradicionais indígenas demonstraram que eles se sentiram mais confiantes e gostaram mais de ensinar jogos tradicionais indígenas. Como puderam ver, quanto as crianças se divertiram jogando, ficaram mais motivadas em realizar sessões diárias de atividade física. Isso reflete a teoria proposta por McAuley e apoiada por Taylor Wilson sobre a espiral ascendente de confiança e desempenho que se cria quando se vivencia o sucesso. Como os professores estavam mais motivados e confiantes para realizar sessões diárias de atividades físicas, suas ações aumentaram os níveis de participação dos alunos em atividades físicas. O comprometimento de cada professor com o programa, juntamente com o seu entusiasmo em implementá-lo, certamente afetaria os resultados, as experiências de aprendizagem dos alunos, em última análise, influenciados os resultados do estudo. Pesquisas anteriores indicam fortemente que o fator mais importante que influencia os resultados de aprendizagem dos alunos é o seu professor. Conclusão. O programa de intervenção docente de jogos tradicionais indígenas, em particular o desenvolvimento profissional de professor utilizado nesse estudo, oferece uma abordagem original para estabelecer uma plataforma a partir da qual os professores podem facilitar o crescimento físico, social e emocional e, portanto, contribuir para apoiar a saúde e o bem-estar dos alunos. Idealmente, os professores foram incentivados e auxiliados a conduzir sessões diárias de jogos tradicionais indígenas com seus alunos, mas na prática nem todos seguiram as diretrizes dos estudos. Alguns professores tiveram dificuldades em realizar sessões diariamente e reduziram o número de sessões para 3 por semana. Mesmo nessas circunstâncias, os resultados do estudo demonstraram a eficácia do programa de intervenção de jogos tradicionais indígenas no alcance dos principais objetivos da pesquisa. Além disso, evidências do sucesso do programa de intervenção para professores de jogos tradicionais indígenas foram geradas a partir de uma amostra relativamente pequena
de 5 escolas participantes do projeto piloto, se um estudo maior fosse conduzido em escala nacional, empregando o modelo de desenvolvimento profissional utilizado nesse estudo, poderia reforçar ainda mais as conclusões aqui apresentadas em relação aos benefícios que os jogos tradicionais indígenas proporcionam tanto para alunos quanto para professores. Os resultados positivos obtidos, estudo demonstraram que o potencial dos jogos tradicionais de programas semelhantes para melhorar a saúde e bem-estar dos clientes jovens, a elaboração de um guia para professores que usa a seguir na implementação dos jogos tradicionais indígenas pode ser uma forma eficaz de disseminar essa informação, programa de intervenção positiva, tanto dentro como fora da Austrália. É essencial que as escolas apoiem o corpo docente na promoção da educação física e saúde, oferecendo desenvolvimento profissional contínuo sobre como implementar atividades físicas para impactar positivamente a participação regular das crianças em seu programa Jovens Tradicionais Indígenas e o desenvolvimento profissional de professores, conforme realizado esse estudo, fossem incorporados no currículo nacional australiano. As implicações práticas para os alunos e professores seriam inúmeras. O programa poderia orientar e apoiar os professores, ao mesmo tempo que incentiva a atividade física, a cooperação e a autoconfiança nas crianças, os futuros líderes de nossa sociedade. Um aspecto desse estudo que pode ser considerado uma limitação é que os resultados dependeram do nível de entusiasmo dos professores de cada escola pelo projeto. No caso dessa pesquisa, reconhece que uma limitação do estudo é a variação no nível de comportamento, do comprometimento e entusiasmo que cada professor demonstrou em relação ao programa de intervenção. Contudo, de modo geral, após a intervenção, os professores se mostraram mais otimistas em relação à incorporação das atividades físicas regular do que antes da intervenção, considerando os professores são os fatores mais importantes que influenciam o contexto e aplicação do currículo. Um estudo de acompanhamento que investiga a sustentabilidade dos jogos tradicionais indígenas nas escolas participantes do projeto piloto seria útil. Esse tipo de investigação pode fornecer indícios sobre a transferibilidade e permanência dos programas de intervenção docente, bem como sobre a adesão desses programas pela comunidade escolar geral. Finish!